alunos do sexto ano. Como é que vocês estão? Estão bem? Como é que foi a semana de vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, que seja uma tarde abençoada, um dia abençoado para cada um de vocês. E agora nós vamos relembrar o que a gente falou na aula anterior. Qual o tema da aula passada? É o mesmo da aula de hoje, que é sobre a Mesopotâmia. Na aula anterior, a gente viu um pouco sobre a localização da Mesopotâmia. Vimos a importância daquela civilização, vimos as principais cidades que formam a Mesopotâmia e hoje a gente vai dar continuidade a essa temática. Se ficou alguma dúvida em relação à aula anterior, você pega o seu livro e dê uma revisada depois da nossa aula. Vamos para a aula de hoje. Como eu coloquei para vocês, hoje nós vamos dar continuidade ao tema Mesopotâmia. Vocês estão vendo aqui uma imagem que parece uma pirâmide, correto? De fato, ela é uma pirâmide, só que é uma pirâmide mesopotâmica. Você, meu aluno, já viu sobre o Egito, já viu as pirâmides, já viu a importância daquelas pirâmides para aquela sociedade, e nessa sociedade elas também tinham uma grande importância. O nome dessa construção aqui é chamado de zigurate. No decorrer da nossa aula, a gente vai falar mais um pouquinho sobre essas construções aqui dentro da Mesopotâmia. Vamos lá. Qual é a habilidade que nós vamos trabalhar? Nós vamos permanecer na habilidade anterior. Nós vamos conhecer a organização social desses povos aqui. Nas aulas anteriores, a gente viu como é que essa civilização antiga elas se organizavam socialmente, como ela estava dividida. Nós vamos ver o legado cultural desse povo. O que é um legado cultural, professora? O legado cultural é tudo que envolve a cultura daquele povo, é o que eles deixaram de importante para as sociedades posteriores. Quando eu mostrei aquela imagem do zigurate, ali é um legado cultural, que é uma construção daquele período que ficou para as sociedades futuras. Então, nós vamos trabalhar esse legado cultural dessas sociedades lá na África, no Oriente Médio e das Américas. A gente ainda não começou a trabalhar a América, mas a nossa próxima aulinha já é sobre a América. E a gente vai ver a importância de se valorizar esse patrimônio da humanidade, vendo as peculiaridades de cada um deles e a importância dentro da cultura dessas sociedades. Então, objetivamente, nós estamos trabalhando o que nessa habilidade aqui? Nós estamos vendo a importância dessa cultura, dessa civilização, dessas sociedades para a construção desse conhecimento histórico hoje desses povos, ok? Então vamos iniciar a nossa aula. Povos da Mesopotâmia. Na aula anterior, a gente trabalhou dois povos, a gente trabalhou um pouco sobre os povos da Babilônia, nós vimos como eles se organizavam, nós vimos as grandes construções desses povos, falamos sobre os amoritas e hoje nós vamos falar sobre assírios e caldeus, certo? Aqui é um mapa que representa esse território. Então, os assírios, eles construíram o seu império por volta de 1900 a.C. Essa sociedade aqui, essa civilização que a gente está trabalhando, elas são civilizações antigas, anterior ao nascimento de Cristo. A partir da cidade de Assur, né, que ficava localizada próxima à margem ocidental do rio Tigre, ao norte da Mesopotâmia. Então, esse território aqui, ele é localizado ao norte da Mesopotâmia. Lembrando que, na aula passada, a gente falou da importância desses dois grandes rios, né? Que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Eles foram importantíssimos para o desenvolvimento econômico desse território. Então, aqui é um mapa, né, dos grandes impérios do Oriente e ele mostra essa parte da Babilônia. A gente está vendo aqui que nós colocamos na aula passada, que mostra o Egito, então que mostra todo aquele mapa dessa região oriental, mostrando esses grandes povos. Se tiver curiosidade, você vai buscar mais atentamente entender sobre esse mapa no livro de vocês ou na internet. Então, o Império cresceu e por conta da sua privilegiada localização, que ficava próxima ao rio, né, essa localização fazia com que eles tivesse mais facilidade para desenvolver a sua economia, para desenvolver a navegação e a agricultura. Então,
Isso fez com que o seu povo ele desenvolvesse uma agricultura reconhecida e investisse em um exército poderoso. Diferentemente dos outros povos, os povos assírios, eles eram extremamente guerreiros. Se a gente for fazer um comparativo com os outros povos que trabalhamos até então, eram guerreiros e sanguinários. Vocês vão entender já já. Então o império cresceu e por conta disso eles passaram a investir mais nesse processo de quê? De militarização dos seus soldados, né, para poder expandir ainda mais suas terras. Aqui essa imagem ela representa a tropa assíria voltando de uma batalha. Então eles eram povos extremamente voltados para a guerra. Nessa luta para garantir os territórios, né, porque geralmente eles conquistavam os territórios, era uma luta expansiva. Eles lutavam com outros povos e conquistavam aquele território, dominavam aquela terra, se apropriava de todos os bens daquela terra e muitas vezes transformavam aqueles povos em escravos. E quando não transformavam em escravos, geralmente eles assassinavam. Então, essas conquistas, através dessas conquistas, eles foram formando um grande império, né? Montando um grande império. Invadia, se apropriava e assim acumulavam muitas riquezas. Esses assírios, eles justificavam as suas conquistas, as suas guerras, eles justificavam através da religião. Muitos povos aqui, a grande maioria desses povos aqui, eles eram povos extremamente religiosos, eles eram ligados à religião. Todos esses povos que eu tenho falado até então, a gente falou do Egito, o Egito também, a população em massa, ela tinha essas crenças, né? E é uma religião politeísta. Você que é meu aluno já sabe o que é uma religião politeísta. A religião politeísta é a crença em vários deuses. Então aqui eram vários, cada sociedade dessa tinha um deus diferente, cada cidade tinha um deus protetor. Então eles eram povos politeístas, acreditavam nessa religião politeísta. Então aqui o principal deus desses povos aqui assírios é o deus Assu, né? E eles eram uma divindade que eles utilizavam para justificar essas guerras que eles faziam, que era para agradar esse deus Assu. Então, aqui é uma imagem que mostra o comportamento dos assírios em relação aos conquistados. Geralmente, eles eram muito cruéis com as pessoas com quem eles batalhavam. Geralmente, eles cortavam os membros. Aqui mostram, aqui é uma pintura que representa esse período deles cortando a cabeça de um dos soldados do grupo oponente. Então, eles eram extremamente sanguinários. Mas o que tornou justamente esses povos conhecidos não é a sua grandiosidade em relação ao império ou às suas conquistas, mas o fato de eles serem praticamente terroristas. Eles usavam de terror para fazer esse domínio. Então isso assustava os outros povos, a maneira como ele agia nas guerras. Não era uma guerra justa. Quando eles dominavam aqueles povos, eles matavam de maneira cruel. Então era comum cortarem dedos, mãos, orelhas dos prisioneiros. Então o uso do terror foi uma forma de eles deixarem a sua marca e de intimidar o grupo oponente. Apesar disso, os povos dominados pelos assírios, eles se rebelavam com frequência, porque eles dominavam aquele território, se apropriavam daquela riqueza, mas geralmente ainda ficavam aqueles povos, eles botavam um governante, mas ainda ficava aquela população relativamente livre. E essas pessoas, elas nunca aceitaram esse domínio. Então, frequentemente tinham rebeliões contra esses povos assírios, justamente por conta da forma com que eles governavam, uma forma muito bruta, muito ditatorial. Mas o império ele só desmoronou em 612 a.C., quando os caldeus, que são os próximos povos que nós vamos trabalhar, invadiram esse território. Eles se aliaram aos medos, né, e atacaram a capital aqui dos assírios, que é Nínive, capital assíria. Então aqui somente após a dominação dos caldeus é que esses povos deixaram de existir, eles foram dominados. Geralmente é assim, todos os povos que eu tenho trabalhado até aqui com vocês, eles, a partir do momento que vão surgindo outros mais fortes, eles vão dominando esses outros territórios e agregando ao seu império.
Aqui é uma imagem representativa, ela representa o Palácio de Nínive, ela é datada de 640 a.C. Essa aqui é uma imagem representativa mesmo do período. Outro povo muito importante para essa sociedade mesopotâmica são os povos caldeus. Aqui é uma moeda que representa a face de um imperador muito famoso desse período, que é Nabucodonosor. Então, é uma imagem da moeda. Então, era uma sociedade muito evoluída, eles possuíam, para aquele período, né, evoluída tecnologicamente, eles tinham um poder centralizado, eles tinham um império, eles tinham uma moeda, um comércio desenvolvido, construíam cidades, eles faziam grandes construções. Então, apesar de ser uma sociedade muito antiga, a gente observa que há um desenvolvimento durante esse período. Então, os caldeus ou novos babilônicos também se apoderaram de imensas áreas, constituindo o segundo Império Babilônico. Nós, na aula anterior, nós trabalhamos sobre o primeiro Império Babilônico, que foi formado pelos povos amoritas. Se está com alguma dúvida em relação aos povos amoritas, quando acabar a nossa aulinha na TV, você vai dar uma olhada para fazer uma revisão desse conteúdo, porque a gente está dando continuidade àquele tema da aula anterior. Então, durante essas violentas campanhas, Nabucodonosor, eles arrasaram um território que é muito importante hoje para as religiões, que é o território de Jerusalém. Isso em 586 a.C. E prenderam milhares de judeus e transformaram esses grupos aqui em escravos. Esses judeus que a gente está colocando aqui são os povos hebreus, aqueles descendentes de Abraão, aqueles mesmos que foram escravizados lá no Egito, né? Da mesma ramificação. Então, aqui, esses povos eles foram transformados em escravos. Esse território de Jerusalém foi invadido e dominado. Esse segundo império ele teve uma grande expansão. Olha, eu trouxe aqui um mapa para mostrar o quanto esses povos eles conseguiram expandir o seu território. Aqui representa o crescente fértil, como eu coloquei na aula anterior. Se você está com dúvida em relação ao mapa geográfico lá da Mesopotâmia, você dê uma olhada no seu livro ou busque na internet. Essa área aqui representava naquele período, o crescente fértil. E observe que essa parte rosa que vocês estão vendo é toda a dominação do povo babilônico. Ele invadiu vários territórios, invadiu Jerusalém, Damasco, Sipa, Assur, Nipu. Então, invadiram vários territórios e conseguiram montar um império gigantesco. Então, esse império, ele foi até o território do Crescente Fértil, só não conseguiram dominar o Egito, porque você já sabe que os egípcios são povos guerreiros e povos muito fortes. Somente os povos egípcios aqui, eles não conseguiram dominar, mas ficaram bem próximos. Com essas riquezas saqueadas de outros povos, né, que à medida que eles iam invadindo outros territórios, outros povos, eles se apropriavam das riquezas. Com esse dinheiro, eles investiram em cultura, em grandes construções. Então, aqui, eles mandaram construir esse jardim suspenso da Babilônia. De acordo com a história, não existe assim um registro mesmo físico de que esse jardim realmente existiu, esse jardim suspenso, mas ele é uma lenda assim, muito famosa entre eles, praticamente um mito de que ele construiu esse jardim. Então esses jardins eles teriam sido construídos no seu reinado, mas não existe uma prova cabal de que ele realmente existiu. Ok, como outros impérios mesopotâmicos, o Império Babilônico também ele foi abalado por revoltas. Apesar da Babilônia ter formado um grande império, Nabucodonosor ter sido um grande imperador, esse império aqui ele foi dominado pelos caldeus devido a várias revoltas internas. Dessas revoltas, elas enfraquecem o território, enfraquecem o poder do governante. Então, quando um território entra em conflito civil, isso facilita para que fragilize o poder do imperador. E isso auxiliou, favoreceu para que os caldeus dominassem esse império babilônico. Então, abriu espaço para que futuramente os persas também dominassem esse território em 539. Então, o rei Nabonidus, ele foi o último rei neobabilônico. Ele foi dominado pelos persas em 539 a.C.
Cristo, né? Isso também marca a libertação dos judeus da escravidão na Babilônia. Então, quando os babilônicos eles foram dominados por esses povos, o povo que era escravizado por ele também foi libertado. Sociedade mesopotâmica. Então, toda sociedade antiga, inclusive a nossa, ela tem uma divisão social. Você que é meu aluno já sabe que nós já trabalhamos na aula anterior um pouco sobre divisão social. E essas sociedades antigas, geralmente, os historiadores colocam essa divisão em forma piramidal. Por quê? Porque geralmente vai ter sempre alguém que vai estar no topo. Aqui no topo dessa sociedade, como a gente está observando aqui nessa pirâmide social, ficava no topo rei, militares e ricos comerciantes. Em seguida, sacerdotes, camponeses e artesãos, e na base dessa sociedade, sustentando todos eles, ficavam os escravos. Então, à medida que essa pirâmide vai enlarguecendo, significa que tem um maior grupo social. Então, o maior grupo social que vocês estão observando, a partir dessa imagem, são os escravos. Então, é uma pirâmide semelhante à pirâmide lá social do Egito. A diferença é que quem estava aqui no topo, como vocês podem observar, recebia o título de faraó. Aqui são os reis. E aqui na Mesopotâmia são cidades e estados. Então, não tem um imperador para dominar toda a Mesopotâmia. Então, cada territóriozinho desse tinha o seu próprio imperador. Então, aqui essa sociedade, ela é uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É aquela sociedade que não possui uma mobilidade social. É impossível? Não, mas era muito difícil um escravo ele se tornar um rei ou se tornar um rico comerciante. Então, aqui não havia uma mobilidade social. A posição social era estabelecida pelo nascimento, o indivíduo, se ele nascesse dentro de uma condição onde ele nascesse dentro do grupo da nobreza, ele já teria o seu título de nobreza garantido. Então, aqui, esse título era por nascimento. Então, a pessoa que nascia num determinado grupo provavelmente morreria naquele mesmo grupo. Exemplo, os escravos. Mas aqui, um elemento interessante em relação à escravidão é que geralmente esses escravos aqui eram escravos de guerra. A gente pode até trazer o exemplo aqui dos hebreus. Os hebreus, em vários momentos da história, eles se tornaram escravos e, posteriormente, eles foram libertos. Então, eles puderam mudar essa condição social. Mas, no geral, se a gente for generalizar, a grande maioria nascia numa classe social e morria naquela classe social. Um elemento muito interessante que a gente pode utilizar aqui, que eles utilizavam a religião para justificar essa divisão social. Isso aqui a gente vai observar mais à frente, quando a gente for falar no futuro sobre o feudalismo, que lá no feudalismo eles também justificavam porque que determinada pessoa ela estava num grupo de miserável e o outro estava na abundância, na riqueza. Então, eles se utilizavam da religião para justificar a condição social das pessoas. Então, havia uma extrema desigualdade e pobreza, principalmente porque é uma sociedade que ela foi evoluindo a partir da expansão territorial e da dominação dos povos. Então, muitos povos aqui viviam em situação de miséria. Então, na Mesopotâmia, o poder político, ele era um privilégio masculino. A gente tem observado aqui nessa sociedade, não é uma regra, né? Mas a grande maioria dessas sociedades aqui, o poder político, o poder centralizado, ele ficava nas mãos dos homens e geralmente passava, e era hereditário, esse cargo passava de pai para filho. Então as mulheres dificilmente chegaram ao poder. É impossível não, que a gente tem exemplos, né, lá no Egito e em outras sociedades da mulher tomando poder, dominando esse poder. No caso aqui, eu posso trazer um exemplo da Cleópatra. Então, além disso, essa sociedade era hierarquizada, né? Existe uma hierarquização, como eu coloquei naquela pirâmide. No topo estava o rei, originalmente era o líder da comunidade, era o líder militar e muitas vezes era o líder religioso. Então, o poder total, central aqui, era representado pelo rei. Então, aqui mostra o rei e no palácio, o rei Sargão II, né, lá no território que hoje corresponde ao Iraque.
novamente a pirâmide para vocês verem. Essa pirâmide aqui, ela está no livro de vocês, Sociedade Poder, do Alfredo Boulos. Então, aqui mostra, através de imagens, quem fica em cada uma dessas instâncias de poder, né? Aqui o rei estava no topo, abaixo os sacerdotes, como vocês estão vendo. A seguir vi os grandes comerciantes, artesãos, especializados, escribas, né, que eu não coloquei, e abaixo camponeses e escravos. Lembrando que geralmente era a base social dessa pirâmide que sustentava as outras. Eram eles que pagavam os impostos. A nobreza, militares não pagavam impostos. Então, agora a gente vai falar um pouco da economia da Mesopotâmia. Vocês já sabem que eu tenho falado desde a aula anterior que essa é uma sociedade voltada muito para a agricultura e que depende muito dos rios, no caso aqui o rio Tigre e o rio Eufrates. Uma outra sociedade se desenvolveu a partir do rio foi o Egito Antigo. É muito importante para a construção desse império a existência daquele rio que é o rio Nilo. Então, que é uma imagem, né, representativa do rio Tigre. Ele esse território aqui hoje, ele pertence ao Iraque. Se vocês tiverem curiosidade para saber em que parte se localiza hoje cada um daqueles impérios que a gente colocou, dê uma busca no Google. Mas aqui é uma imagem atualizada que representa o rio Tigre. Então, os povos da Mesopotâmia, eles desenvolveram, dentro dessa economia, eles desenvolveram a agricultura, o artesanato, a pecuária, o comércio. São povos que têm uma economia muito semelhante aos povos egípcios. Aqui vai prevalecer principalmente o comércio e a agricultura. Eles vão se utilizar dessas águas do rio Tigre para poder desenvolver essa agricultura e também, consequentemente, desenvolver o seu comércio, porque era um comércio de navegação. O que eles plantavam? Eles plantavam gêneros variados, mas principalmente linho, algodão, pepino, tamareira, que era muito comum daquela região. Então, aqui é uma imagem representativa desse desenvolvimento agrícola. Na pecuária, eles criavam ovelhas, porcos, bois. Então, esses pastores, eles geralmente utilizavam esses produtos muitas vezes no comércio como uma moeda de troca. Agricultores trocavam por produtos da pecuária. Então, em muitos locais era comum esse tipo de transação comercial. Então, o comércio ele foi uma das principais atividades, como eu coloquei para vocês, juntamente com a agricultura, principalmente por conta desses rios aqui, que facilitava a chegada de outros povos, porque era um território banhado por esses dois rios, e isso facilitava a entrada de outros povos, porque eles vinham pelos rios, e, consequentemente, ajudava esse processo do comércio. Então, artesanato também era um elemento muito desenvolvido, já que era uma sociedade em expansão. O que a gente está colocando aqui é um pouco sobre essa cultura desses povos. Então, aqui eles também desenvolveram artesanato, carpintaria, tecelagem, joalheria, até porque era uma sociedade de império que estava em constante evolução. Então, o artesanato ele tinha uma grande representatividade dentro dessa cultura. A religião, como eu coloquei para vocês, a religião para todos esses povos das sociedades antigas, ela tem uma grande importância, e é uma religião politeísta. Você já sabe o que é uma religião politeísta, é aquela crença em vários deuses. Então, os sacerdotes, aqui é uma imagem, a mesma imagem que eu trouxe lá no início, isso aqui representa um zigurate, uma holografia representando os zigurates, mostrando uma reconstituição do que seria. Isso aqui ficava na cidade de Ur. Então, os sacerdotes, na tentativa de entender, de ter esse contato maior com os deuses e entender a astrologia, eles vão construir essas grandes pirâmides. Geralmente eram pirâmides altíssimas para poder chegar ainda mais próximo dos seus deuses. E, além disso, ela servia como um observatório, né, para observar que eles já tinham essa noção de astrologia, para entender os planetas. Então, era tanto laboratório como um local para desenvolvimento religioso.
Então, a palavra zigurat, ela vem do acádio zigurato, que significa construção de prédio alto. Então, aqui é o significado dessa palavra. O mais famoso de todos desses zigurates foi o criado na Babilônia, em homenagem ao deus Marduk. Então, essas construções, elas foram feitas em quase todas as cidades da Mesopotâmia, porque, como eu coloquei para vocês, esses povos eles eram muito ligados à religião. Cada cidade-estado aqui tinha o seu deus protetor, então era natural que eles fizessem essas construções. A diferença dessa construção de pirâmide, como vocês estão vendo, para as construções de pirâmide lá no Egito, o significado e a importância que elas têm. Lá, a pirâmide ela servia também como morada após a morte para o faraó. Vocês lembram, né, que eu coloquei para vocês que aquelas pirâmides, por eles acreditarem na vida após a morte, os faraós mandavam construir essas pirâmides. Quando esse faraó morria, era colocado lá naquela pirâmide toda a riqueza do faraó, tudo que ele tinha de valor dentro daquelas pirâmides, inclusive o seu corpo, né? Enfaixado dentro de sarcófagos. Então, o objetivo final da pirâmide do Egito é diferente da pirâmide aqui dentro da Mesopotâmia, que o objetivo maior era realmente para ter esse contato mais próximo com os deuses, para servir de cultos aqui, sacrifícios, e também para fazer pesquisas científicas, como eu coloquei para vocês, porque eles já tinham conhecimento de astrologia. Então, aqui sabe que os babilônios eles já conheciam, né, Saturno, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, o Sol e a Lua. Então, eles já tinham esse conhecimento. Então, são povos que eles, de fato, investiram nessa tecnologia científica. Então, aqui eu trouxe uma imagem representando os principais deuses daquele período. Como eu coloquei, é uma sociedade que possui uma religião politeísta, então são vários deuses. Alguns deuses aqui, vocês com certeza já ouviram falar em algum momento, inclusive até mesmo na Bíblia. Um deles que eu sempre ouço é esse deus aqui, Baal. Mas tínhamos Ningal, Saja, Aquá, Marduk, Tamuz, Inanna, Anu. Esse deus aqui, ele foi as pirâmides, né, no caso aqui os zigurates, foi inspirado justamente em homenagem a esse deus aqui, Marduk. Então, cada cidade-estado, ela possuía o seu próprio deus protetor. Se você tiver mais curiosidade em relação a esses deuses politeístas aqui da Mesopotâmia, dê uma pesquisada, questione o seu professor, dê uma olhada no livro de vocês. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido essa temática de hoje. Hoje nós vamos concluir esse tema de Mesopotâmia. Espero que vocês tenham entendido a importância dessa grande civilização para entender a atualidade daquele território, né, que a grande maioria daqueles territórios da Mesopotâmia representa hoje o Iraque, para entender um pouco dessa cultura. São povos que possuem uma cultura riquíssima e muito importante para as sociedades atuais. E é isso, eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Sou a professora Eunice, professora de História de vocês.